Bem, a Academia Clínica do Saber hoje traz mais um exercício que caiu no teste da Bolsa de Estudo da PDA, neste caso, ano passado, 2025. É uma bolsa, nesse caso, de estudo, que tinha como objetivo conceder bolsa de estudo, nesse caso, para jovens estudantes de Angola, e para diversos países, nesse caso, como Brasil, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Então, este é um teste, nesse caso, caiu para curso de engenharia. Nesse caso, a prova foi feita, nesse caso, o teste foi feito de duas disciplinas, matemática e física. Esse aqui é um teste de física. Nesse caso, vamos lá, nesse caso, já ler o problema. O que é que ele dizia? O esquema simplificado de uma prensa hidráulica está mostrado na figura. Pode-se fazer o uso da alavanca para se transmitir uma força aplicada à sua extremidade, amplificando seu efeito várias vezes. Supondo que se aplique uma força de 10 N à extremidade A da alavanca e sabendo que a razão entre a área do êmbolo maior do êmbolo menor é 5, o modo da força F que o êmbolo maior aplica sobre a carga é, nesse caso, queremos calcular esta força que eu já assinalei aqui, a força F2 sobre o êmbolo maior. Aqui temos o êmbolo menor. Então temos aqui esse esquema. Em função desse esquema nós vamos conseguir, temos toda a informação para nós conseguir encontrar o que está se pedindo nesse exercício. Então, qual é o primeiro princípio? O primeiro princípio da física aqui, aplicar, nesse caso, é o princípio, nesse caso, de uma prensa hidráulica, nesse caso, que é o princípio, nesse caso, de Pascal, que diz que a pressão que se exerce sobre um ponto transmite-se integralmente a cada ponto, neste caso. Significa, aqui, a pressão que vai se exercer nesse ponto vai ser igual à pressão que vai se exercer nesse ponto. Então, eu vou ter o quê? A pressão P1, que se exerce aqui no êmbolo menor, vai ser igual à pressão P2, que se exerce no êmbolo maior. Então, a pressão, como é que eu determino a pressão? A pressão é uma força igual ao quê? A razão entre a força exercida pela unidade da área. Então, a pressão aqui nesse ponto é a força que atua, nesse caso aí, que é essa força F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Então, tem uma informação também que está aqui, que vamos descodificar uma informação que está aqui nesse caso. Ele diz o que aqui? A razão entre a área do êmbolo maior e do êmbolo menor é 5. Então, essa informação, vamos traduzir essa informação numa linguagem matemática. Quer dizer que A2 sobre A1 igual a 5. Essa é a tradução, nesse caso, na linguagem matemática. Então, aqui, como eu que calculo essa força F2, vou isolar a força F2, força F2 vai ser igual. Esse vem a multiplicar aqui, F1 vezes A2 sobre, nesse caso, A1. Aqui eu posso fazer, nesse caso, essa brincadeira aquizinha, nesse caso, fazendo uma brincadeirazinha aqui de fração, colocando assim. Então, essa razão aqui é F2 é igual ao quê? Essa razão é igual a 5, já foi mencionado aí no exercício. Vamos ter 5 F1, que é a mesma coisa, porque a multiplicação é comutativa. Então eu posso colocar assim. Então, a nossa maior dificuldade aqui é encontrar, nesse caso, a força F1. Se eu encontrar a força F1, consigo determinar a força, nesse caso, F2, que atua sobre o êmbolo, nesse caso, sobre a carga do êmbolo maior. Então, eu estou a ver que aqui tem uma alavanca, nesse caso. Então, eu preciso encontrar essa força que atua aqui. Tem aqui um ponto fixo. Esse ponto fixo vai nos servir como referência. Qual é o princípio que nós vamos aplicar aqui para encontrar a força F1? Vamos aplicar, nesse caso, o torque, o princípio de equilíbrio. Nesse caso, o princípio de equilíbrio aplicado nesse caso diz que a soma, nesse caso, o somatório dos torques, nesse caso, que atuam, nesse caso, é igual a 0. Então, eu vou considerar a rotação, nesse caso, no sentido anti-horário. Nesse caso, a força que vai produzir, a força que atua, nesse caso, nesse ponto A, em relação ao ponto, está distanciado de 20 metros. Então, vai ser... eu sei que o torque é o que? Vou colocar ainda aqui uma relação torque, que é força, vezes, nesse caso, R, que é a distância. Então, em relação a esse ponto, vamos ter... vou ter aqui F, a força que atua aqui nesse caso, vamos ter no ponto A, FA,
vezes a distância do ponto A até o ponto fixo. Nesse caso, esse ponto estamos a usar como referencial. Vai ser 20, nesse caso estou a considerar a rotação nesse sentido. Aqui menos, nesse caso, a força que atua aqui, nesse caso, em relação a esse ponto que está aqui, essa força está a distanciar, nesse caso, a 10 metros desse ponto fixo. Então vamos ter 10 centímetros, nesse caso, vamos ter 10, isso vai ser igual a zero. Então aqui vamos ter 20 vezes FA, vai ser igual a 10 vezes F1. Essa força que atua aqui nesse ponto já foi dada, que é 10, vamos ter 10, 20 vezes 10, vai ser igual a 10 vezes F1. Então, F1 vai ser igual a quanto? 200, que divide 10. Então, F1 vai ser igual a 200 dividido por 10, vamos ter 20. Vai ser 20 newton. Então, já encontramos a força 1. Então, se já encontramos a força 1, já é simples eu calcular a força F2, que a torção da carga, nesse caso, no êmbolo maior. Vamos ter F2 vai ser igual a 5 vezes 200. Então, F2 vai ser igual a 100 newton. Então, o problema está solucionado. Nesse caso, que é a linha D.